volta com o Jornal Super News. Hoje estreamos aqui no jornal um novo espaço para falarmos sobre direito penal e também falando sobre feminicídio. Para isso eu recebo aqui o doutor Evandro Santos. Bem-vindo, doutor. Obrigado. O senhor é delegado de polícia aposentado. O que mais o senhor pode dizer a seu respeito nesse início de conversa? Eu sou delegado de polícia aposentado, trabalhei aqui em Valadares por 20 anos como delegado, mas antes de ser delegado fui também escrivão de polícia e atualmente eu sou professor na Univale, mas também já dei aula por 21 anos na Fadivale, também no 6º Batalhão e cursinhos também aqui nessa cidade. Carreira bem extensa, hein? Sempre atuando, órgãos, né? Sempre atuando aí no direito, em especial direito penal. Doutor, agora nós vamos entrar no nosso tema de hoje, que é feminicídio, né? Uma prática comum no Brasil, que não está sendo mais tolerada, né? Tem que ser denunciada. O simples fato da morte de uma mulher não configura feminicídio. Explica pra gente isso melhor. O feminicídio, ele é o crime de homicídio qualificado quando a vítima for mulher, nas hipóteses de violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, é o crime de homicídio, seja ele tentado ou consumado quando a vítima for mulher, nas hipóteses previstas na lei. Isso acontece muito em relações conflituosas, né, onde a presença forte também do que chamamos de machismo e também da discrepância entre diferenças, né, entre gêneros. Infelizmente acontece não muito em relação ao feminicídio, mas em relação às agressões, né? Porque geralmente o casal inicia com agressões verbais, depois agressões físicas, que chega a lesões corporais leve, grave ou gravíssima, podendo culminar no feminicídio, que é o crime de homicídio qualificado, seja ele tentado, né? O autor quis matar a vítima, mas não conseguiu por circunstâncias alheias à sua vontade, ou em havendo a consumação do crime, o feminicídio consumado. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a Lei Maria da Penha, que passou por mudanças, uma lei que está há mais de 12 anos aqui no país, falar sobre essas mudanças no sentido de proteção às mulheres vítimas de violência. Voltamos em instantes. Anuncie sua empresa no jornal mais conceituado de Governador Valadares. Direção: Daniel Andrade. WhatsApp: 33 99947 5168. Telefone: 33 99125 2280. Divulgamos em televisão, rádio, redes sociais, entre outros. Você encontra o jornal Guia Leste nos principais comércios de Valadares. E lembre-se bem, quem não é visto não é lembrado. Anuncie já! Estamos de volta com o Jornal Super News, hoje falando sobre feminicídio. E agora a gente vai entrar também na Lei de Proteção às Mulheres, que é a Lei Maria da Penha, que o ano passado completou 12 anos de existência e passou por mudanças recentes, no sentido de proteção às vítimas de violência, às mulheres. Doutor, mudanças importantes, né, nesse cenário. Antes de nós entrarmos propriamente nas mudanças, eu gostaria de ressaltar o seguinte, que em se tratando de feminicídio, ele é crime de homicídio qualificado e, portanto, é considerado crime hediondo. E a Constituição Federal fala que os crimes hediondos são crimes inafiançáveis, né? Então, aquele que for preso e autuado em flagrante não pode pleitear a liberdade provisória com o pagamento de fiança. É insuscetível, ou seja, não cabe anistia, graça ou indulto, que são causas extintivas da punibilidade. E também a progressão de regime, que é a passagem do regime mais rigoroso para o regime menos rigoroso, dar-se-á depois de cumprido mais de 2/5 da pena, se primário ou 3/5 da pena, se reincidente. E o livramento condicional também, ele se dará depois de cumprido 2/3 da pena, desde que o autor não seja reincidente específico em crime da mesma natureza. Então, o crime hediondo e o feminicídio, ele tem várias restrições de ordem constitucional, penal e processual penal. No caso de reincidência, como que fica? O senhor disse que para a questão de amenizar a pena, por exemplo, como que funciona isso, a reincidência, se a pessoa é reincidente no crime? O artigo 63 do Código Penal fala que no caso da reincidência, né, que é a prática de novo crime após sentença com trânsito julgado,
A reincidência específica em se tratando de crimes hediondos, aquele que for reincidente em crime hediondo, tráfico, tortura ou terrorismo, ele não terá direito ao livramento condicional. E várias outras restrições existem para o reincidente. Agora, sobre as mudanças na Lei Maria da Penha, que é uma lei que evita que feminicídios sejam cometidos, né? Uma das mudanças é o afastamento do agressor de forma imediata do convívio da vítima de agressão, né? Na verdade, nós temos a lei propriamente dita, né, que é a Lei Maria da Penha. Essa lei, na verdade, ela não traz crimes em espécie. Na verdade, nós temos os crimes do Código Penal e leis extravagantes, e na lei nós temos as medidas protetivas para a vítima, né, neste caso. Muito bem, o que tivemos recentemente, no dia 13 do mês passado, foi uma alteração, porque antigamente só o juiz poderia determinar esse afastamento através dessa medida protetiva. A partir de então, não só o juiz, como também o delegado de polícia pode determinar esse afastamento, e até mesmo o policial. A legislação fala em policial, então entende-se até mesmo policial militar que esteja lavrando o boletim de ocorrência no local onde não procede de comarca, e não havendo delegado de polícia, o policial que estiver lavrando esse boletim de ocorrência, ele pode determinar esse afastamento se houver risco atual ou iminente à integridade física ou à vida da vítima ou de seus dependentes. No início dos anos 2000, né, o Brasil tinha dados até maiores sobre a questão do feminicídio. Isso levou a uma condenação, né, junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Essa lei, ela veio reduzir esse número de crimes e também reduzir essas agressões contra as mulheres. O que mais a gente pode acrescentar no sentido da proteção às mulheres vítimas de violência, doutor? A minha sugestão é que a mulher, em qualquer hipótese, ela, abre aspas, denuncie, fecha aspas. Ela tem que procurar auxílio, seja através, né, da polícia civil, militar, comunicar o fato para que as autoridades possam tomar providência, né? Então, num primeiro momento, era considerada essas agressões como crime de ação penal pública condicionada à representação, dependia da representação da vítima. Hoje, o entendimento é que passou a ser crime de ação penal pública incondicionada à própria lesão corporal, e o homicídio, seja ele tentado ou consumado, em qualquer hipótese, é de ação penal pública incondicionada. Então, a vítima ou quem tiver tomado conhecimento desse fato tem que comunicar o fato às autoridades policiais para que as autoridades possam tomando conhecimento, tomar as providências cabíveis. Ok, doutor, te agradeço pela presença aqui no Jornal Super News. Ok, muito obrigado pelo convite, estamos aí à disposição para outros momentos. Essa edição fica por aqui, até amanhã. Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena